Olá, sejam todos bem-vindos sempre a este canal, Estudos da Doutrina Espírita. Estamos dando continuidade às reflexões sobre a consideração da pluralidade das existências, da reencarnação. Então, esse item, Allan Kardec está nos trazendo condições para fortalecermos as nossas convicções e chegarmos a uma conclusão a partir do uso da razão. Eis a doutrina espírita, convidando-nos sempre à razão. Acompanhe comigo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, de que lhe facultar meios de reparar suas faltas? 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora, e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, deve-me por isso uma compensação. Executaste mal o teu trabalho. Ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem. Te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior de que te prometi. Será preciso perguntemos qual dos industriais foi mais humano? Dá-se-á que Deus, que é clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Então, uma comparação muito apropriada para nos dar a ideia de que, uma vez que nós não sejamos bem-sucedidos em uma existência, em uma reencarnação, a possibilidade de recomeçar e refazer o trabalho, e agora com nova disposição, desejando o sucesso, está muito mais dentro da proposta de misericórdia e condições favoráveis de retificação do que uma condenação para algo que nos tornaria, então, condenáveis ou atribulados à miséria de um sofrimento retornando ao corpo terrestre. Então, a reencarnação não é uma punição, não é uma condenação. É um recurso favorável para a retificação dos nossos espíritos perante as leis de Deus escritas na própria consciência. Allan Kardec continua: alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fica para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido o atingirmos a perfeição. Ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora mistério inventá-lo, a felicidade do gênero humano. Ele está se referindo ao filósofo Nietzsche, alemão. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, conforme atrás ponderamos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os seus gostos. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Então,
mais uma vez, Allan Kardec vem trazer uma proposta de reflexão considerando a amplitude dos ensinos dados pelos espíritos. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Então, ele está admitindo essa hipótese. Não há reencarnação. Logo, só existe uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Então, se a existência é única, não existe a reencarnação, e a alma foi criada antes do corpo, também tem que se perguntar o que ela era antes de se unir ao corpo. Ou então, se ela foi criada junto com o corpo. Não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, a que grau chegar a tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, o que vinha a ser o mesmo que antes de encarnar, só dispõe de faculdades negativas, perguntamos. Primeiro, o que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe faz adquirir? Isso é um fato. O espírito se associa ao corpo e já vai apresentar ideias adquiridas independentes da educação. De onde vieram essas ideias? Segundo, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em ter idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Então, se todas são criadas junto com o corpo e não têm anterioridade, por que umas têm tantas aptidões, tantos valores, e outras são tão limitadas? Parece algo muito injusto. Terceiro, de onde em uns as ideias inatas ou intuitivas, em outros não existem? Então, uns têm ideias, outros não têm. Quarto, de onde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Então, é outro grande desafio para a sociologia, para a filosofia e para essa ideia da unicidade da existência. Como é que o espírito reencarnando dentro de um local onde se contrasta totalmente as ideias de virtude e o indivíduo vai apresentar qualidades morais diferenciadas desse meio, está provado que a pessoa ou ninguém será produto do meio. Porque basta existir um que não tem essa consequência, não se pode mais dizer que o meio determina os caracteres morais de alguém. Quinto, por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados que outros? Mesmo raciocínio. Sexto, por que há selvagens e homens civilizados? Porque sabemos que existe a infância espiritual, as primeiras encarnações, até desenvolvermos propriedades relacionadas à civilização. Mas com a unicidade da existência, essa discrepância é enorme. E, mais uma vez, não podemos admitir a justiça divina para todos. Se tomardes de um menino ou tentonte, um selvagem, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, escolas espetaculares, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Então, se nós formos lá numa aldeia de espíritos que estão reencarnando agora na infância espiritual, como indígenas, e levá-los para uma escola, eles vão se tornar físicos extraordinários, matemáticos extraordinários, de alta capacidade de invenção e de intelectualidade?
Certamente que não. Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então achamos-nos em presença da mais monstruosa e imortal das doutrinas. Ou seja, a doutrina que diz que o corpo é que determina os valores intelectuais e morais. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Então, sem a responsabilidade das suas escolhas, também não teria mérito e seria um joguete dentro da combinação material provável ou improvável para realizar esta ou aquela aptidão. E toda imperfeição física seria responsável por realizar essas diferenças. Se as almas são desiguais, é que Deus a criou assim. Nesse caso, porém, por que inata superioridade concedida a alguns? Ou algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus? E ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contêm, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para o do corpo. Reunir, em certo dia, 1 milheiro de indivíduos, de 1 a 80 anos, suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos vão vivendo mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema? Alguma suposição gratuita? Não. Acima de um fato patente e incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá a explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Otentonte é de raça inferior. Perguntaremos então se o Otentonte é ou não um homem. Se é, por que a ele e à sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens. Os espíritos estão mais ou menos atrasados. Porém, todos suscetíveis de progredir. Não é esse princípio mais conforme à justiça de Deus? Então, aqui nos encontramos diante da lógica, da coerência, da sucessão e progressão dos espíritos de diversas existências corpóreas, adquirindo mais experiência, adquirindo mais conhecimento, mais sabedoria, mais aptidões, mais qualidades. Eis as diferenças que existem entre nós,
Deus é justo e bom, a sua justiça é para todos. Todos fomos criados simples e ignorantes, do mesmo princípio, em tempos diferentes. E é assim que vamos apresentar as características diferenciadas e que não vamos entender a justiça de Deus e nem essas diferenças com a unicidade das existências. Vamos continuar refletindo nesse item, porque ele ainda não terminou. Juntos vamos chegar às suas conclusões. Um grande abraço e até o próximo vídeo.